Conheço, conteúdo, né? eu conheço Natasha Vamos desde lá. 2010. Vamos fechar em 2010. Ou foi 9 ou foi 10. Vamos. Daí entrou num grupo de teatro, né? Foi muito traumatizante, horrível. Foi muito traumatizante, mas a gente era muito nova ainda, então é passável os traumas, né? Aí, e eu te conhecendo o audiovisual, né? Você, para mim, era atriz do audiovisual. Fazia muito curtas aqui e tinha o curso do André, né? Que eu era a única do grupo que não Isso. fazia o curso do André. E tinha o curso do André. Aí depois teve o fim do grupo, teve infelizmente a morte de Altieres, né? E cada um foi para os seus cantos, né? Sim. E aí, Sim. eis que, né, no boom do Instagram, eu reencontro você fazendo contação de história para criança. Aliás, criança não, para bebês. E, tipo, eu nunca imaginei. Não que eu tivesse uma visão diferente de você, mas eu nunca imaginei. Ela conta essa história para bebês, assim. Na época que a gente conviveu, não era uma coisa que eu me passava assim, né, na cabeça. Aí eu quero, então, que você, se você puder, né, falar. Eu tô falando a minha visão, né, a trajetória dessa história da Sim. minha visão. Aí você agora pode se apresentar, a Natasha Dantas, que não é a do Bom, né? Não. Eu lembro dessa campanha. E dizer qual Nossa, foi essa aí eu vou. Pode falar. Sim. Vou falar Sim, então. Ó, eu aí. só queria falar que entrou agora a Elisângela Arruda. Ela é do Instituto dos Cegos. Eu convidei ela. Também ela convidou o pessoal do Instituto dos Cegos de Campina Grande para estar aqui. Não sei se além dela vão vir outras pessoas. Então, achei bem interessante. Quero agradecer que ela veio também, né? Ela vem nos É muito escutar aqui. prazer. É, eu E não conheço ela. ela fez ela fez pedagogia comigo, né? Pedagogo como eu, ela fez na UEPB comigo. Eu fui tutora dela em um tempo quando eu estava fazendo pedagogia e eu lia para ela, a gente estudava juntas. Então eu chamei também. Não consegui chamar todo mundo, porque está uma loucura aqui. E como você está contando, Suelen, é como se tivesse ficado uma lacuna, né, entre nós também, porque a É, gente não se falou mais depois do grupo. isso. E a minha trajetória, eu já estou aqui há 8 anos, então muitas coisas aconteceram. E como que eu encontrei esse espaço, essa área para estar lidando assim com as crianças, né, para desenvolver um trabalho com as crianças, foi muito também inesperado, porque como eu fazia pedagogia e aí comecei a fazer a oficina do André, né, da oficina de formação de atores pela UEPB, eu fui me desviando um pouco da pedagogia e fui me experimentando no cinema e a gente lá trabalhando atuação para cinema. E as únicas coisas que eu realmente aprendi de teatro no início foi com o nosso grupo, foi com você. Então, foi com você, foi com a Luzca, que nos inspirou em muitos exercícios. Eu lembro que você passava vários exercícios, que a gente construía muitas coisas, que a gente. É a parte boa, assim, teve muitas partes difíceis, porque fazer teatro é um desafio, e como a gente também, eu, por exemplo, estava muito verde naquela época, era ainda uma coisa que eu não sabia a dimensão de onde eu estava, vou confessar. Eu sabia, mas eu ainda não. Aqui, na vivência, nessa trajetória toda, eu descobri a dimensão mesmo do que é. E, por incrível que pareça, por eu ter feito uma formação voltada para o audiovisual, para a formação, para a atuação de vídeo e câmera, quando eu cheguei aqui no Rio, eu tive mais oportunidade de me desenvolver no teatro, porque aqui no Rio tem muitas possibilidades de cursos gratuitos, né? De oficinas que são cursos gratuitos liberados pelo SESC e outras instituições. E aqui eu pude reviver muitas coisas que a gente trabalhava também em Campina, né? No nosso grupo, que a gente se encontrava, era 3 vezes por semana, eu acho, ou era 2 vezes por semana, né? Era uma coisa assim, E a gente ensaiava, a gente treinava, né? O nosso treinamento. E aqui Era. eu consegui me desenvolver mais no teatro através desses cursos. Então, hoje eu me vejo assim mais.
vamos dizer assim, um pouco mais formada nesse lugar. E aí, quando eu cheguei aqui, eu vim como estudante, né? Eu estava com a bolsa de estudos para estudar no espaço e me formar no técnico de atuação para artes cênicas, né? E a gente se formou, e no meio da formação, eu fui convidada lá na escola a trabalhar na secretaria da escola. E foi com que eu também voltei um pouco à pedagogia, né? Porque trabalhar numa secretaria escolar é um pouco supervisão escolar, porque a pedagogia ela tem essas três possibilidades, embora o currículo hoje já não seja assim tão fragmentado. Quando eu entrei, por exemplo, para fazer pedagogia, ele era fragmentado em supervisão escolar, orientação escolar e educação infantil, que é para ir para a sala de aula, para dar aula mesmo. E agora, quando eu estava saindo, o currículo foi reformulado e aí você já sai com todas as três habilitações, né? É outra formação. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar numa secretaria escolar, ver a dinâmica da gestão escolar. E eu passei um tempo lá e eu tinha uma professora de consciência corporal que ela era do Moitará. E aí ela Sei. fazia muitos exercícios do que ela aprendeu no Moitará, né? Que é Ai, A Mariana, a Mari Berbal, que hoje em dia ela tá mais no Rio. Mas ela foi, tipo, uma amigona minha, assim, eu amo, admiro demais o processo dela. Tá me ouvindo? tô. Tá Deu aí. uma falhinha, E mas a aí, gente escutou. sim. E aí eu é, transitei de um trabalho para o outro, né? Precisei realmente sair da escola, na área de secretaria escolar, e ela falou: Ah, tem esse trabalho aqui, que era um trabalho de freelancer. E o trabalho de freelancer era realmente trabalhar nas festas infantis que esse grupo faz, né? Até hoje ele ainda faz, que é o grupo da Fabulosos, fundado pelo Fabiano Manhães, que também era do Moitará. E aí ela também, assim como tanto professora de expressão corporal, né, de consciência corporal na escola que eu estudava, ela também era contadora de histórias nessa equipe. E eu fui entrando nessa equipe, e aí foi com que eu aprendi muito das coisas que eu sei hoje de contação e de eu pude também, né, não só de contação, mas eu pude também me experimentar na educação infantil. E como eu já tinha a formação de pedagogia, eu não estranhei tanto. E eu até me surpreendi com a minha facilidade. Foi uma surpresa até para mim, porque eu vi que realmente eu conseguia ter uma relação com a criança muito boa, uma relação muito honesta, assim, verdadeira, e era acessível, muito acessível. Então, também me encantou esse universo onde a gente chegava. Eu primeiro fui para as festas de aniversário, que é um um dos trabalhos, né, da equipe Fabulosos. É fazer as festas de aniversário e o outro trabalho é a aula de encontros para bebês. Então, esses encontros, quando eu entrei nos encontros como facilitadora, professora, né, como atriz, contadora de história, aí eu pude realmente exercer esse contato mesmo com o que eu falei de improviso de contação de histórias, né? E, e o contato com os bebês. Então, realmente foi novo para mim, por mais que eu tivesse assim muita facilidade, que eu vi que eu tinha muita facilidade com a criança, a gente se sente inseguro em lidar com um bebê, né? Porque bebê a gente vê aquela coisa assim, vê como um lugar delicado, um lugar que você quer sempre estar seguro, e eu ainda não tinha me experimentado tanto naquele lugar. E as experiências que eu tive na minha formação de pedagogia, eu tive a prática pedagógica, eu fui para campo, fui para uma escola municipal lá em Campina Grande, e foi um desafio. Eu me via, eu não acreditava que eu pudesse fazer aquilo. Mas com as festas, que era uma coisa muito mais dinâmica, que a gente tinha vários recursos ali, e também conversava com a linguagem teatral, que no caso eu já estava dominando um pouco mais, eu pude confiar mais em mim e eu fui. E aí foi dessa forma que Tá travando um eu pouco. acho que algumas pessoas Tá tiveram um travando um susto. pouco. Tá travando um pouco. Vai, fala agora.
sim, aí foi isso. Aí eu fui. É muita história, Travou. mas assim, Tá resumindo, normal. foi isso. É, travou. Tô por Enquanto aqui. você Tô te normaliza, eu ouvindo. só vou explicar, eu só vou responder a pergunta da Joane. O que é Moitará, né? É um grupo de teatro, né, que trabalha muito máscara. Eu não sei se é máscara balinesa. Não, não é máscara balinesa. Eles trabalham máscara Tu mesmo, tá né? me ouvindo Balinesa é o agora? outro. É, Eu, eu, eles trabalham muito a máscara neutra. a máscara neutra, muito obrigada. Então é isso. É um grupo chamado Grupo Moitará, Joane, que trabalha máscara e aí a partir dessa máscara tem o treinamento físico também, né? Para que essa máscara neutra se transforme em máscara e esse corpo se transforme num personagem e você negue todo o seu rosto, né? No caso. Enfim, Tu tá me eu acho que ouvindo voltou agora? normal. Eu acho que voltou normal. Deixa eu te perguntar, quando tu É, fez é, essa experiência aqui em Campina Grande, tu fez o que? Máscara neutra? Perguntaram o que é máscara neutra, eu vou Natasha, explicar um responde. pouquinho. Eu vou explicar. Para a Joane, por exemplo, eu vou falar. Teve uma vez que você levou a gente para assistir uma peça no Sesc. E era a peça principal do Moitará. é, Tá cortando. Ai, agora me fugiu o nome da peça. O Vou- com o Moitará foi, se eu não me engano, o Cris vai me ajudar. Com o Moitará, se eu não me engano, foi o Quiprocó, se eu não me engano. O Foi o Quiprocó. espetáculo Isso, esse Quiprocó. mesmo. O Quiprocó. O Aí, Quiprocó. E um dos é, protagonistas do. Pronto, foi o Quiprocó, eu vi aqui. Um dos protagonistas do Quiprocó é o Fabiano. Fabiano aí eu Munhoz mesmo. lembro dele, Então, tu falando, eu lembro dele agora. isso. E aí a gente assistiu ele. Eu acho que Johnny foi, acho que a Lusca foi, você foi também. E eu lembro Eu acho que a deles gente fez a assim, oficina, eu acho que a Lusca fez a oficina com o Vinícius, né, no caso. o Que Vinícius, é, né? que é o diretor, Sim, sim. Agora eu falo da Eu máscara lembro, eu não neutra. consegui fazer, eu só. E a máscara neutra, ela significa o seguinte, porque, assim, eu vou tentar, né? Porque eu não fiz o estudo como eles, mas eu fiz algumas oficinas. Eu pude me aprofundar mais em máscara fazendo a oficina da Fabiana Mello e Souza e com algumas aulas que teve da Daniela Carmona dentro dessa oficina. E a máscara neutra é uma espécie de máscara que é para você estudar a máscara e você preparar o seu corpo, ter um treinamento físico, porque o trabalho teatral de máscaras é um teatro físico, né? É mais voltado para teatro físico. Então, o Muay ele tem esse ponto. E eu acho que eles também faziam algumas oficinas de preparação de máscara. E aí tem outros tipos de máscaras, as máscaras lavárias, que já são mais com outros formatos de rosto, uns formatos mais. Algumas são mais pontiagudas, outras são muito mais expressivas. E a máscara neutra, ela é neutra, ela é um rosto realmente neutro para você trabalhar o seu corpo, né? Treinar fisicamente o seu corpo e se preparar para qualquer outro tipo de trabalho com outras máscaras. Se, né? Estamos combinados assim, né? Nesse sentido, né? É, E é, aí, fala. não, eu ia perguntar sobre a pergunta que eu fiz anterior, que você disse que veio fazer um estágio, né, aqui em Campina, numa escola. Aí eu queria perguntar se você tinha outras pessoas, porque o que eu acho, assim, visualizando, eu sempre visualizo quando as pessoas vão falando. Então, eu visualizei que enquanto você está em grupo, quando você foi por grupo, você também tinha outras pessoas para lhe dar aquele apoio, né? E aí, quando você foi para a Sim, escola, né, não eram os mesmos grupos. Ai, Vitor da Contação de História, maravilhoso, São Paulo, adoro ele. Contação de olha, História e também. passou uma pergunta aqui para você, viu? A minha Qual? professora Ah, de psicopedagogia, ela perguntou, ela quer saber um pouquinho sobre o projeto Pano de Cuscuz. Então, vou responder um ai, pouco sobre essa minha prática pedagógica e tu responde.
Tá bom. Quando existe uma disciplina em pedagogia, quando eu fiz, que era prática pedagógica. E a gente tinha que passar um período de 1 mês e meio, mais ou menos, dando aula na escola. E aí era realmente assumir uma turma sozinha. E a gente fazia os relatórios e levava, tinha a orientação das professoras na universidade. Quando eu entrei na equipe Fabulosos para trabalhar com as pessoas, quando eu digo que eu não trabalhei sozinha, é porque no começo eu iniciei com atividades plásticas, atividades de fazer recorte e colagem com as crianças, e aí eu estava mais sozinha. Só que é assim, a gente divide o trabalho, como a gente vai na casa das pessoas oferecer esse trabalho de festa de aniversário, são espaços, tapetes que a gente usa. Então, eu ficava num tapete para isso, e outra parte da equipe, a dupla, com um facilitador, contador de história brincante e um facilitador músico, ficava nesse tapete cantando as músicas para os bebês. Então, eu comecei no tapetezinho de lidando com crianças um pouco maiores e depois migrei para o tapete do sensório motor, que a gente chama. Por que a gente chama sensório motor? Porque realmente é a fase do bebê, né? E a gente faz muitas festas de 1 ano de idade, 2, 3. E aí eu não estava tão sozinha. Porém, eu estava ali com o meu trabalho teatral e pedagógico sozinha também, porque nem sempre o músico ele é ator, nem sempre ele é pedagogo, né, professor. Então, de certa forma, tem essa diferença. Entendi. Falando rapidamente, né, do grupo, do projeto Pão de Cuscuz, eu morava em Campina É, Grande até 2015 e eu fazia parte de 3 grupos aqui, dava aula de teatro e tudo. Aí em 2015 foi a transição de Dilma para Temer, o impeachment lá, a bagunça. E aí, quem estava sim, nas escolas e tal, dando aula de teatro e tal, não deu mais aula, né? E aí os grupos também perderam muitos editais e tal. E foi se diluindo, os grupos, no caso. E em sim. 2017, o meu, que na época era companheiro, passou pro. Ele era de filosofia, eu também sou graduada em filosofia. Ele passou no mestrado em Natal, na UFRN. Aí fomos para lá em 2017. Aí eu fiquei nesse vácuo, 2017, 2018, só consumindo coisa, porque lá realmente, nossa, muita coisa, sabe? Lá teve Estudando. encontros internacionais, só consumindo coisa. Quando foi em 2019, não, em 2018, eu decidi, o Mais Educação acabou mesmo, a Lusca que me introduziu no Mais Educação. Em 2018, eu decidi não ficar só consumindo, só consumindo, só consumindo. Eu queria fazer, né, também. E aí Sim. eu decidi, né, assim, dentro dos meus limites também, decidi fazer uma coisa que eu já sabia, né, que era contar histórias. Que na realidade eu sou atriz, né? E aí, dentro de ser atriz, eu fiz contação de histórias, assim, nessas oficinas, né, que a gente sempre tinha, porque aqui não tem eu estou hoje em Campina Grande, então aqui a gente não tem um curso de formação de atores, um curso de graduação, né? Só tem essas oficinas Uhum. e que não tem mais, que era meio um tecnólogo, que era da escola, que era do teatro. E aí lá eu, sim, eu trabalhei como atriz, como contadora de histórias e palhaça, né? Aí lá Sim. eu tentei pegar uma coisa que, né, o que eu mais tinha contato, que era a contação de histórias. Rodei atrás de um músico, porque eu tava com medo de fazer as coisas sozinha. E era a primeira vez que eu ia enfrentar alguma coisa sozinha, porque até então eu vinha de grupos, né? Grupos grandes como o nosso, né? Que é 11 pessoas. E aí fui procrastinando até 2019, quando eu passei no mestrado para filosofia, lá também. E Uhum. eu comecei a botar aí eu mudei de casa, que eu morava numa casa, fui para outra casa, e eu conheci um monte de gente do circo,
da Argentina, do Paraguai. E aí eu comecei a fazer uns varietés, contando história. E aí eu não tava mais sozinha, né? Tava sozinha assim, eu contando histórias, mas tinha uma galera que fazia as partes deles, né? Aí eu tenho que arranjar um nome. Aí vamos lá precisar nome, né? Criar alguma coisa com café, alguma coisa que remetesse ao Nordeste. Nananana. Aí eu comecei a observar Natal. Gente, Natal come cuscuz. A molesta. Você pega Natal com o povo não come coxinha, não come. O povo come cuscuz nos potinhos assim, ó, no meio da rua, sai comendo cuscuz. Aí eu, gente do céu, vou botar cuscuz. Só que eu lembrei, né, que como Muito eu bom. trabalho com tradução oral, contos de tradução oral, aí eu lembrei que não basta também só botar cuscuz, né? Tem que ser uma coisa que remeta essa coisa do tradução oral. Aí eu fui para o pano de cuscuz, que realmente é uma coisa que antigamente se fazia o cuscuz no pano do cuscuz, né? Não era na cuscuzeira, não existia Maravilhoso. cuscuzeira. Só que eu fiquei, boto grupo, boto, como é grupo, coletivo, como é coletivo de um só? Grupo de um só, como é que vai ser, né? Aí eu resolvi botar o nome projeto. As pessoas acham que o projeto é o pano de cuscuz, mas na realidade o nome todo é Projeto Pano de Cuscuz, porque as pessoas que vão agregando comigo. Aí eu assumi sozinha, quando eu assumi realmente sozinha, foi quando é aquele negócio, né, que a gente faz um autoconhecimento e o que realmente você quer falar, né? E aí foi quando eu comecei a desembocar e estudar também marketing digital pra gente, né, nesse tempo agora de pandemia. E ah, o camaleão musical, adoro ele. Eles que já fez, provavelmente já fez cuscuz no pano de cuscuz. Então é isso. Quem É, nunca, né? Eu é, o- lembro. é, o- é, é o Henrique, acho que o nome dele é Henrique. Como é o nome dele? Peraí, é Henrique. Do canal Pão de Cuscuz, lá vai. Do canal Camaleão Musical. Ele é ótimo também. Camaleão musical. É ótimo, é. Quem puder, todo domingo de manhã ele faz live com o filho dele, é maravilhoso. Mas enfim, vamos voltando, né, ao tema. Sim, aí o que eu ia perguntar, voltando a essa questão da importância da Sim. contação de história para bebês. Primeiro, é, esse grupo, a gente percebe que tem uma diferenciação entre recreadores, né, e o grupo que Uhum. você participava. Porque recreação é uma coisa, vocês Sim. trabalhavam com todo um conceito, inclusive você acabou de trazer né, do psicossensores, né, que os bebês têm. Na verdade, Claro. existe. Existe essa diferença mesmo. O Aí, grupo da Fabulosos, ele tem uma identidade diferente, então, aí, se você puder trazer essa questão também, porque é muito importante. Às vezes, por exemplo, quando a gente faz a questão da contação de história em festa infantil, as pessoas acham que a gente é palhacinho, que né, que vão fazer, que não tem aquele momento da contação de histórias, tá? Pipoca ali, algodão doce acolá, não, não, não. Eu queria que você trouxesse esse ambiente, como era esse ambiente da contação de histórias e como os pais viam os bebês ali, né? No, Sim, vocês sim. tendo contato com os bebês, né? Então eu vou te explicar um pouquinho. Como que ele diferenciou um pouco, né? Esse grupo ele se diferencia da recreação porque justamente a gente também tem esse projeto, essa área de encontros de bebês, que é quase o mesmo roteiro para a festa de aniversário, mas ali no encontro de bebês a gente lança os dispositivos de formação em psicomotricidade, né? Tem algumas coisas que a gente aborda ali como psicomotricista. E aí, quando a gente, por exemplo, vai para fazer uma festa de aniversário, uma coisa assim, né, que a gente vai contar, por isso que eu falei para você assim, que eu tô no domínio do improviso de contação de história. Que a contação de história, na verdade, é você realmente pegar uma história de um livro, você fazer uma adaptação, ensaiar, você fazer a sua concepção de cena com várias composições de elementos, seus objetos, a música que você vai usar. Isso tem também nesse trabalho que eu faço.
A gente tem a música da voz e violão para compor como elemento. A gente tem os nossos objetos que se transformam em brinquedos, né? O tapete em si, que é colorido. E os brinquedos em si é que nos dão é, elementos de dramaturgia para a gente fazer o roteiro acontecer, para a gente fazer a história acontecer. Por isso que uma festa nunca é igual à outra. A gente tem uma ideia do que a gente vai contar, mas muitas vezes a gente é interferido porque é quase um teatro de rua, porque ali a gente está exposto à conversa paralela dos convidados, a eventuais entradas e saídas de crianças maiores, por exemplo. Então, isso já tira um pouco a atenção dos bebês. Alguma coisa inusitada aconteceu, alguém derrubou um copo, por exemplo, e aí a gente tem algumas coisas para lidar, algumas fogueiras para apagar, assim, mas a gente não deixa o laço, a ativação da contação. Então, a gente cria realmente uma atmosfera para que aquilo aconteça e para que a gente consiga costurar mesmo uma história na outra e fazer realmente um desenho, quase um desenho dramatúrgico, né, que a gente quer contar ali. Então, por exemplo, para dar um exemplo para você imaginar e visualizar melhor, uma das etapas, uma das nossas apresentações, quando a gente vai chegar, a gente coloca os brinquedos de madeira no chão do tapete, né? Então, a gente vai ser os primeiros brinquedos que a gente vai oferecer e para que a gente consiga se relacionar com a criança e construir novas histórias. E aí tem, nos brinquedos, tem um jacaré, tem um sapo, tem um pato. E aí a gente pode criar realmente várias histórias entre esses brinquedos e o imaginário da criança. E à medida que a gente cria a história, a gente também complementa com uma música. Então, o músico ele está ali com o violão sempre disponível, né? E a gente está sempre afinado, preparado para lançar a música como um dispositivo de contação. Então, A música, quem ela assiste, é os convidados que não. cantada? Oi? A música é cantada? É cantada ao vivo, voz e violão. Eu não sou cantora, tá? Vou deixar claro aqui. A minha voz é mediana, eu não sou cantora, mas as crianças, a gente canta todo mundo junto. E os pais também estão ali presentes, eles podem ficar juntos da gente. Então, todo mundo canta junto, né? Então, a minha voz, para as crianças eu consigo cantar, né? Consigo realmente Eu sei o quê? fazer acontecer ali. Então é voz e violão mesmo, não tem caixa de som, não tem nada, é realmente bem, bem ao vivo, bem real. Uhum. Deixa eu Não te sei perguntar, se eu respondi tudo. respondeu. Mas aí vamos dar grande. Sim, quem quiser responder, ou quem quiser perguntar, tá? Pode fazer perguntas, né? Deixa eu te perguntar. E aí vem, né? A grande pergunta do tema, né? Qual a importância da Sim, contação de histórias para bebês? Você, como nossa, é pedagoga, como ótimo, né? Conversar artista, sobre. travou? Vai, agora foi. Sim, Sim, foi, aí, travou um pouquinho, mas eu tava- ouvi, né? Qual é, a importância? O tema é qual a importância de da contação de histórias histórias para para bebês, ou de bebês, ler, né? né? Você, como Histórias para pedagoga, bebês. Então, oi? tanto você como pedagoga, né? Porque aí tem uma parte da pedagogia que, por exemplo, eu não conheço, como você como artista também, né? Você vê, né? Por Sim, exemplo, eu não conto histórias para bebês, por exemplo. E me culpo muito como mãe sim. por não ter contado para Isadora, por exemplo, quando era bebê. Porque hoje ela tem um atraso de fala. E às vezes eu penso que é por isso. Porque eu não falava com ela, não tinha essa ação. Porque eu não conseguia fazer. Uhum. Também minha terapeuta que resolva. Mas Mas eu acho que é, está se popularizando agora, né? Eu acho que está se popularizando mais agora também, né? Que a gente está perdendo um pouco esse mito de que a criança, o bebê, ele ainda não tem um entendimento, né? Ó, tem sim. respondendo Joane aqui, né? A música é um improviso, são as cantigas, né, no caso.
A gente tem um repertório, já sabe, a gente já sabe, assim, tipo, um repertório de 60 músicas para durar por 3 horas. Então, qualquer brinquedo que eu possa sugerir, a gente já tem uma música para oferecer. Tipo, borboletinha, jacaré tá na lagoa, ih, misturei. Sabe tem várias, tem muitas. Às vezes fica aqui, ó, várias músicas rodando na minha cabeça. Mas tem o do pato, lá Mas são vem o pato, 60 patati, músicas, patacolá. Cacá Molesta. É, são muitas cantigas, cantigas antigas, tanto as antigas quanto, por exemplo, o Mundo do Bita, que todo mundo que já está muito popular. É, tem E outra. outras músicas do Palavra Cantada, Sim. são essas, assim. É muito importante dar essa atenção à educação para as crianças mais novas, porque geralmente os adultos pensam que os bebês não entendem, nem prestam atenção. Pois é. Acho que foi minha Eu. professora que falou. Foi. Sim, aí, sim, fale, não corra, não fuja da pergunta. Sim, Qual a importância da não, questão? eu tô doida para contar. É, e aí, menina, é bom porque é justamente isso, assim. Ali a gente tá com os pais, né? E aí, quando a gente conta pro bebê, eles percebem o quanto o bebê entende, o quanto a gente pode acessar o bebê. Então, cada festa e cada encontro que a gente tem nas aulas com os pais e com os bebês, a gente está ali fortalecendo essa segurança de que a importância de ler para o bebê, mesmo que ele tenha é, só apenas 4 meses, porque a gente vai recebendo os bebês de 4 meses até 3 anos. Então, mesmo que ele seja muito pequenininho, ele está entendendo. Por quê? Por exemplo, o bebê, se a gente for pensar na dimensão psicopedagógica, na dimensão psicológica também, não é à toa que o nosso espaço na festa de aniversário lá é falado como sensório motor, porque sensório motor é um dos estágios de desenvolvimento cognitivo fundamentado pelo biólogo, psicólogo Jean Piaget, que a gente estuda em pedagogia como um dos teóricos do desenvolvimento do comportamento humano. Então, o bebê ele está nesse estágio, né? O bebê de 0 até 2 anos e pouquinho, ele está nesse estágio mais ou menos, né? Varia de pessoa para pessoa, depende do seu amadurecimento. Ele está nesse estágio sensório-motor. E o que é o estágio sensório-motor? É o estágio onde a criança, a comunicação da criança não está baseada na linguagem verbal, porque nós adultos é que temos a linguagem verbal e expansão de vocabulário. A criança no estágio sensório-motor, ela está baseada na sensorialidade, nas sensações. Então, o que é a nossa comunicação com os bebês? É uma comunicação visual, é uma comunicação tátil, é olfativa, né? Eles escutam, eles nos escutam muito bem. Então, basta o adulto acreditar que realmente tem um ser ali receptivo para as informações. Então, a partir dali, a gente pode muito confiar que é muito importante, tem muitos benefícios a importância de contar histórias, de pegar um livro para um bebê e mostrar as figuras e realmente contar. E eu fico bem feliz que agora, por exemplo, está se popularizando mais, está se democratizando mais ainda essas formas. Foi muito interessante agora na pandemia o quanto de contadoras de histórias a gente conheceu, que muitas vezes estão em espaços presenciais e em nichos muito, muito específicos. E aí a gente trazer para cá deu muita oportunidade para vários pais entender que é muito mais fácil do que se imagina, né? E é Isso. mais acreditar mesmo que o bebê, mesmo ali, mesmo ele sendo ainda um pouco limitado verbalmente, ele tá zero piporro na sensorialidade, né? Eles nos escutam melhor do que a gente escuta eles veem a gente muito melhor. E aí tem muita coisa. Se deixar, meu filho, ó, Pode falar. vou falando. Porque tem a questão que o bebê ele E usa a, os 90% do cérebro, né? Que depois a gente perde, né? Tem esse negócio também, né? De que o bebê usa mais o cérebro do que a gente, né? Depois a gente se limita, né?
E tipo assim, vamos pensar que ele tem a memória recente dele. Mas tudo que ele está aprendendo nessa memória recente até os 3 anos vai ficar gravado. Ele pode não lembrar depois, a gente não lembra, mas vai ficar gravado, porque nessa fase, como que fica gravado? No corpo. Então, a linguagem corporal ela é extremamente importante. Se você quer conversar com algum bebê, lê o corpo dele, que ele vai estar falando muitas coisas. E ali ele vai estar gravado. E eu, quando fiz a minha formação em psicomotricista aqui, foi que eu entendi mais isso, né? Eu estudei na pedagogia, os teóricos de fundamentação de desenvolvimento comportamental, mas quando a gente vai mais... E teve a disciplina de Marilyn Alvomoto, que era maravilhosa, que eu amava, que era psicopedagogia. Vou puxar a Que saco ela dela está aqui. aqui, né? Que ela está aqui. Que ela está aqui. Mas foi assim que eu amava, que a gente depois foi tentar um projeto de brinquedoteca e que tem tudo a ver com o que eu estou vivendo aqui, que eu fico assim, queria que ela estivesse aqui, sabe? E aí, quando eu fui para para fazer essa formação, que foi sugerido pelo próprio Fabiano, que ele é psicomotricista, né? E ele quer que todas as pessoas da equipe consigam fazer, foi que eu aprendi mais sobre a formação do bebê, desde a barriga da mamãe, e o quanto era importante o trabalho que eu estava fazendo. Então, eu me lancei muito mais na prática e depois fui estudando o quanto era importante, fui cuidando cada vez mais da minha linguagem, da minha forma de falar. E a gente tem a vantagem, por exemplo, lá no grupo, porque muitos de nós, a maioria são artistas, então, a maioria já tem uma facilidade em acreditar no olhar no olho. A gente olha no olho, a gente tem o vetor de falar direto para a pessoa, a gente tem a dimensão espacial. Então, a gente se joga muito mais nisso, o que é difícil, às vezes, para quem não tem esse contexto de formação cênica. Mas, quando aliada à pedagogia, nossa, funciona, que é uma coisa surpreendente. Eu sou realmente apaixonadinha. E Tem uma pessoa aí, aqui quando eu entrei... Tem uma pessoa aqui que li. Como é? Tô assistindo uma aula de psicologia infantil dada pela minha ex-aluna. Orgulho de você. Ah, depois eu quero saber quem é. Um Não, beijo. mulher, é a tua professora. Minha professora é porque eu chamei outra também, viu? Eu pensava que era outra já. Escuta, Mas é isso, Su. o que eu ia perguntar, mulher? Esqueci agora o que eu ia perguntar, Hum, mulher. a gente estava O falando negócio sobre de você não psicomotricidade. anotar. O negócio de você não anotar. Toda vez anota. Essa foi a primeira live que eu não anotei, porque tava tudo aqui. Mas alguém, Sim. se quiser perguntar, pode perguntar, porque eu esqueci. Deixa eu lembrar, deixa eu ver, deixa eu subir aqui para eu lembrar. Sim, você estava falando da psicomo... Sim, lembrei. Oba! No começo, Natasha, tu achava ou tu via dentro do nicho contação de histórias ou dentro do... Fica vermelha. Dentro do nicho... Eu fico. Dentro do nicho da contação de história, porque a gente tem, né, os nichos e subnichos, né? Mas subnichos, coisa estranha o negócio, mas dentro do nicho da contação de histórias, tu via ou tu sentia, assim, por experiência própria, outros contadores, a contação de história para bebê ser uma coisa menor? Não, muito pelo contrário. Eu via que eu tenho, por exemplo, e ainda vejo que eu tenho, por exemplo, que estudar muito mais. Porque vamos dizer assim, eu fui para o campo experimental. Antes de fazer muitas. Eu fiz a oficina de tapetes com a Daniela Fossalusa, maravilhoso também. E aí foi quando eu percebi que realmente a contação de história tem muitos elementos de composição de cena diferentes desse trabalho. Esse trabalho puxa muito pelo improviso, que eu amo, que eu adoro, assim, sei lidar bem. Mas, assim, eu gostaria muito de estudar cada vez mais. Tem a Amanda Mello, por exemplo, que ela tem o projeto do Meu Relicário, que foi uma pessoa que entrou na Fabuloso em um determinado momento e que a gente calhou de contar a história juntas, e quando eu contava a história, eu via a diferença.
porque ela já tem uma maturação, um desenvolvimento ali de contação de história maravilhoso. Inclusive, ela tem um canal, e vejam o canal Meu Relicário. Então, tem outros elementos. E eu não estava nessa parte teatral de contação de história, eu estava desenvolvendo outras coisas da minha formação realmente de atuação para câmera e vídeo, de teatro experimental e performático em outros momentos, e outras coisas que eu estava aqui aprendendo. Então, assim, eu tive a oportunidade de algumas vezes, uma outra, ver fortalecer um pouquinho essa parte de contação de história. E muito pelo contrário, eu vejo muito maravilhosamente desenvolvida. A contação de história é essencial. E eu, como, por exemplo, pedagoga também, brilho o olho. Eu acho que qualquer pessoa da área de educação deve brilhar o olho com todos os contadores de história. Porque a gente realmente sabe, né, e tanto os psicomotricistas também, realmente sabe o quanto é importante a contação de história. O quanto é importante a dimensão simbólica que a contação oferece através da nossa voz, da imagem do livro, da nossa capacidade de se colocar naquela cena como se ela fosse real. Do adulto contador de história se colocar naquela cena como se ela fosse real, porque para a criança aquilo é real. Então, eu acho imprescindível. Não acho nem menor nem maior, eu acho importantíssimo. Acho que a gente tem uns 4 minutinhos. Que coisa boa, acaba 4 minutos, rápido. nossa, passou muito rápido, né? Muito, né? Eu Acho tenho que a... não respondeu nada. A gente nem conversou direito. Faz outra. Gente, alguém tem uma pergunta? Se... Ai, que susto. Se o povo topar, a gente abre a outra aí para conversar mais ainda. A Eu tô um gente monte. abre outra. É, o que eu perguntei especificamente não foi em geral a contação de história, mas a contação de história para bebês dentro da contação de história, tá entendendo? Entendi, De entendi. ver que a contação de história para bebê, tipo assim, ou então você mesmo se sentir, eu vou fazer Sim. contação de histórias, é fácil. Legal, para bebês. Ah, tipo assim, entendeu? É, sim, É eu isso, acho que não isso. tem ainda não tem uma aposta tão segura, né, de quando a gente Isso. oferece, quem recebe ainda não aposta tanto. Eu acho que aqui, por exemplo, no Rio, tem muita facilidade para a gente oferecer esse trabalho. Porque aqui já se tem esse entendimento de que é possível, de que realmente o bebê tem contato, de que realmente ele vai se. Mas ainda aos poucos a gente precisa explicar como é que pode ser, como é que vai acontecer, para realmente os pais de primeira viagem, os responsáveis, compreenderem que é possível. E eu queria, assim, esse projeto, por exemplo, com o projeto Plano de Cuscuz que você eventualmente pode vir a contar também história para bebês. Tomara que sim. Que bom que se espalhe, né, pelo Nordeste, porque é realmente a gente dar valor à primeira infância, que é muito desvalorizada e que são os primeiros passos, e que se a gente ali resolve cuidar desses primeiros passos, muita coisa é evitada, É os muitas primeiros traumas, dificuldades. né? Como diz Freud, o primeiro ano dos primeiros traumas, né? Sim. Até, até 4 anos ou 5 anos, que são o inconsciente, né? Que, como você mesmo falou, vai Uhum. para o inconsciente, né? A Sim. partir de quantos meses? O Henrique está perguntando, acho que você começa a contar, né? A partir de quantos meses? Quantos meses? É, assim, eu acho que todo bebê é bem-vindo, porque todo bebê tem o seu sistema sensorial completo. Ele vai me ouvir, Olha, ele Isadora vai me nasceu sentir, ele vai sentir a minha praticamente. presença, Isadora nasceu ele vai praticamente sentir o me meu toque. olhando. É, Então, se for por mas, olhar, ele já mas, olha, né? é, mas eu já vi bebês de 3 meses com uma coordenação visual altamente fina. Como já vi de 4 meses ainda em formação um pouco. Então, isso depende muito de bebê para bebê. Mas o sugerido é a partir de 4 meses, lá, quando eu vou fazer realmente trabalho de encontro de bebês, o que é sugerido é a gente entrar em contato com bebês de 4 meses. Mas
as histórias, elas são contadas desde a barriga da mamãe. Porque o bebê está em formação lá dentro, mas ele está todo o tempo escutando a mamãe aqui fora e o mundo aqui fora. Então, desde que ela, desde que ela estiver assim grávida, o bebê pode ouvir histórias e pode ouvir músicas, né? Inclusive, Playlists. inclusive, eu ia te falar alguma coisa. Sim, 4 meses também, porque é o tempo que ele tá já, né, mais durinho a coluna, né? Que ele pode ficar deitado, não ficar tanto no colo dos Isso. pais, né? Alguns sim já estão com uma tonicidade corporal mais sustentável, né? Uns estão mais hipertônicos, outros já estão ainda são molinhos, depende, né? Ó, a professora falou, ó, a estimulação sensório-motora é fundamental para o desenvolvimento global das crianças. É, prof, eu concordo. É claro que ele Então, concorda. gente, a gente tem, né, um tempinho, e aí digam aí se a gente continua a live, se a gente encerra por aqui, e aí é vocês, né, que estão nos escutando, que tem que dizer, né, porque senão a gente vai ficar eu e tu papeando aqui, que eu vou saber de tudo, né, e a gente tem que trocar na E realidade. tem Então, alguma criança aí? Tem alguma criança ou só tem adulto? eu acho que criança não tem, pelo que eu vi, aqui não tem. Pelo que eu vi, o pessoal, Sim. né, assim, Isadora tá ali. Mas diga aí, o Itaú tem um projeto, Leia para uma Criança, que distribui. A gente eu já ganhei muito Conheço, isso. conheço. Ai, eu não, eu preciso, quero mais. É. Então, gente, a gente continua. Abre outra live, Fala, como é que a gente faz? Digam aí, né? Você não ficou com muito sotaque, não. enquanto Ficou eles vão não. enquanto eles vão decidindo, eu vi que a Rila me mandou um beijo, agradecer as minhas amigas que entraram aí, Uma Zésia, pessoa aqui que falou Jéssica, bem muito aqui. Cadê? Hanna, minha prima, meus familiares. Muito Mas obrigada. teve uma que botou uma bem grande aqui. Uma sedução literária para a criança é uma fonte muito legal na inserção do mundo da literatura. Gente, eu falo só Cecília aqui do meu lado. Ah, Cecília, mas nossa, Cecília tá com quantos anos? Cecília, e tem outro ali que estava também, o Henrique, né? É, Mas sim, tem 8 ele anos tem ó, 8 anos. também. É ótimo. Gente, eu acho que a gente vai, encerra e abre de novo, tá? Vou esperar vocês de volta. E será que vai dar aquele problema? Tu vai ficar saindo e voltando de novo? Eu acho que eu vou tentar a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou tentar a mesma coisa. Certo. Falem mais Talvez se sim, vai. mas Pronto. Porque acho que tem um minutinho. Ui, dando o dedo na câmera. Acho que tem um minutinho. E eu sempre sou derrubada pelo Instagram. Aí é o tempo que a gente volta. Tá nossa, certo? Cecília tá com 8 anos. É isso aí. Tá combinado. Pois tá bom. Combinado. Até daqui a pouco.